Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados nesta missão. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é um prédio, quatro paredes, um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde tiver vidas reunida nesta palavra, ouvindo, ou até mesmo praticando, essa é a Igreja de Cristo, né? Então, vamos hoje se alimentar de mais uma palavra nutritiva, né? Uma palavra sem braganha, sem mistura, uma palavra que nos faz crescer espiritualmente, nos liberta das unhas dos lobos. Então sejam todos bem-vindos. Meus amados, vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Vou pedir também para você se inscrever no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que esse canal venha ganhar forças e assim alcançar mais vidas, esperando dessa libertação. Essa libertação que um dia você era um cativo, né? E hoje você é uma pessoa liberta. Você não tem um homem para mandar em você. Você tem Cristo que manda em você. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou adiantar um pouco o tema, né? O tema da nossa ministração hoje, que é pequena, não é muito grande, por isso eu vou pedir para você um pouquinho da sua atenção para me falar aqui algumas coisas. O tema da nossa ministração hoje é Espírito que volta com mais sete. Eu vou repetir. Espírito que volta com mais sete. Porque é essa pregação que se prega dentro das chamadas igrejas para prender as pessoas lá. Dizem para eles que se eles saírem de lá, o espírito que estava dentro dela, que saiu, vai voltar com mais sete. Então, meus amados, é desse tema que eu vou libertar você nessa noite. Tá bem? Então, só me aguarde um pouco, porque eu tenho umas coisinhas. Eu fiquei devendo até, inclusive, na quarta-feira passada eu falei que hoje eu falaria mais o que é ser cristão. Então, a pergunta que eu faço é: qual é a diferença do cristão e do crente? Porque nós temos crentes, todo mundo é crente. O evangélico, aquele que vive na graça, aquele que vive no candomblé, todo mundo é crente. Porque crente é uma pessoa que crê em certos dogmas que ela crê, né? Que ela ouviu falar, ou que ela mesma prega. Então, essa pessoa é crente. Agora, existe o crente cristão e o crente evangélico. Crente cristão e o crente evangélico, né? É crente evangélico, como eu falei, crente todo mundo é. Aí existe essa diferença entre o crente cristão e o crente evangélico, o crente católico, o crente budista, o crente candomblessista, né? Vamos tudo cista. Então, existe uma enorme diferença. E qual é essa diferença que existe entre o crente cristão e o crente sistema religioso? O crente cristão, ele crê no evangelho de Cristo, com
espiritual na sua vida. O crente cristão, ele não está preso dentro de um sistema religioso, seja ele qual for, para ir para o céu tentando alcançar essa salvação eterna. O crente cristão, ele crê que ele já está salvo, ele crê que já está liberto, ele crê que Cristo fez essa obra, sem deixar nenhum detalhe. E o crente religioso, o evangélico, né? O crente religioso é aquele crente que crê que um homem vai dizer o que ela vai falar, vai ter que fazer, vai ter que falar, vai dizer como é que ela vai viver no seu dia a dia, vai dizer como você come, como você bebe. Esse é o crente religioso. Então, meus amados, se nós somos um crente religioso, crendo que a nossa libertação está através de uma oração de um homem, através de um culto de libertação, então verdadeiramente nós não sabemos quem é Deus. Amém? Então, meus amados, é isso, é essa diferença, porque Cristo, Ele morreu na cruz para nos libertar. Nos libertar. Libertou ou não libertou? Libertou. Ele nos libertou. Então não é através de uma religião que nós vamos se libertar. Não é através de uma religião que nós vamos se salvar. Essa é a grande diferença do crente religioso e do crente cristão. O crente cristão, ele crê na obra de Cristo, o que ele fez. A obra de Cristo diz que o nosso batismo foi na cruz, foi na morte. O crente evangélico, ele crê que o batismo é nas águas. O crente cristão, ele crê que o corpo de Cristo é a igreja unida. O crente religioso, o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Então, meus amados, você vê a diferença do que é ser um crente cristão e um crente religioso. A diferença é imensa. Amém, meus amados? O crente cristão, ele não vive por obra própria. O crente cristão, ele vive pela obra que Cristo fez. Ele não precisa fazer obra. Esse é o crente cristão. O crente religioso, ele precisa jejuar, ele precisa dar dízimo, precisa batizar nas águas. Esse é o crente religioso. Amém? Precisa comer pão para ter comunhão com Cristo, precisa beber suco para ter comunhão. O crente cristão já não é desse jeito. Só um momento que tem uma pessoa perturbando aqui, ligando. Se eu só desligar esse telefone. Amém. Então, meus amados, é dessa maneira. Então, vamos para a nossa pregação. Eu não estou a fim de demorar muito hoje. Você já aprendeu um pouco do que é ser um crente cristão e um crente religioso. Quarta-feira que vem, se eu me lembrar, eu quero fazer aqui um pouco, né, dar uma pequena demonstração do que é ser dizimista. Como ser dizimista e o que é ser dizimista, né?
O que acontece com a pessoa que dá dízimo, mesmo sem ser obrigado? Mesmo sem o pastor dizer que ela tem que pegar o envelope do dízimo. Simplesmente ela diz que dá dízimo voluntariamente. Ela é uma dizimista, né? O povo tem, os crentes religiosos têm essa desculpa. Né? Não, o pastor não obriga eu a dar dízimo. Eu dou meu dízimo voluntariamente, mas eu dou dízimo, todo mês eu dou dízimo. Então eu quero falar também um pouquinho disso quarta-feira que vem, se eu me lembrar. Amém? Se eu não me lembrar, vocês me perdoem. Vamos para a nossa homilia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12, do versículo do 43 ao 45. Nós temos 3 passagens hoje só, meus amados, para ler. Versículo 43, que é o tema, é o nosso tema, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso diz: voltarei para minha casa, onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. 45, eu vou ler tudo, depois eu comento. Versículo 45: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta, está no singular. Presta atenção, meus amados. A palavra está no singular. Singular, para quem não fugiu da escola, quer dizer uma. A esta geração perversa. Quem é a geração perversa? Somos nós. Porque ele não está falando, ele ou não falou isso nessa madrugada. Ele falou isso no ano, se eu ver se eu marquei aqui, no ano 50. No ano 50, Jesus de Nazaré. Isso são palavras de Jesus de Nazaré. Esta não é estas ou aquelas, né? Ou as futuras também não. Está no singular. A esta. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque parece que o crente, eu acho que ele é que nem camarão, tem merda, com perdão da palavra, na cabeça. Não sabe dissimular, não sabe decifrar o que é esta no ano 50 e as gerações futuras. Então Jesus estava falando com quem aqui? No ano 50, ele falando esta geração perversa. Comigo, com você não é. Porque ele não estava falando nas gerações futuras. Ele estava apontando para aquela época. Esta no ano 50. Ô teólogo, aprenda isso.
esta no ano 50 queria dizer a geração que ele vivia. Eles, não só ele, né? Eles todos viviam naquela geração. E ele estava falando para quem? Para os seus conterrâneos, os judeus. Então, quem era a geração perversa dessa história? É a igreja hoje? Ou era o povo judeu daquela época? Era o povo judeu daquela época. Então, meus amados, isso é uma coisa inadmitível. Um pastor, principalmente se ele fez teologia, ele chegar perante a igreja e te dizer que essa geração é a igreja, ou esse povo aí fora, né? Que ele chama esse povo do mundo. Eles chamam, né? Esse povo do mundo aí. Mas Jesus está falando com algum deles? Com a igreja do povo do mundo que nem eles falam? Não, está falando com o povo judeu. Ele está falando aqui com o povo judeu e está falando esta geração. A geração que eles viviam e não a nossa. Então é inadmitível quando uma pessoa pega um versículo desse aqui, principalmente o versículo 45, né? E prega a uma igreja sem ler o contexto histórico e o contexto cultural daquilo que ele leu. Porque tudo que nós lemos, que não, se não ficar claramente, nós precisamos fazer uma pesquisa, uma análise sintática daquilo que nós pregamos, para nós descobrir qual é a raiz daquele texto, ou daquele contexto, se for um contexto, o cara já está lendo o contexto, né? Então nós precisamos saber qual é a raiz, qual é a origem daquilo, né? Então, a origem disso aqui, preste atenção no que nós lemos, versículo 44, vá lá no livro Levítico, lá em Levítico, para você ler o contexto desse aqui. Porque isso aqui, meus amados, era uma cultura judaica. Uma cultura judaica. Não era uma ordenança, né? Isso aqui não é uma ordenança. Isso aqui era uma cultura judaica. Cultura é cultura. Como que eu como pastor, eu vou obrigar a igreja a viver, por exemplo, um pastor brasileiro, eu sou um pastor brasileiro, e obrigar a igreja a viver numa cultura judaica? Não, isso é inadmitível isso. Porque isso aqui é uma cultura, e vamos ver, isso aqui é a cultura do povo judaico, isso era a cultura. Então nós temos que ver o texto histórico e cultural. Na cultura dos judeus, Levítico 16, 20 e 21. Preste atenção o que está escrito lá em Mateus, lá no versículo 12, 45. Havendo, pois, acabado, isso é uma cultura, meus amados. Isso aqui não é uma ordenança, não é um mandamento. É uma cultura judaica. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o quê? O bode vivo. Porque na cultura judaica, quando eles iam fazer essa como é que chama isso aqui?
esse ritual, né? Isso aqui é um ritual, é um costume ritual do povo judaico. Então, quando o povo judaico ia fazer esse ritual, eles pegavam 2 bodes. Eu até acho que já expliquei isso em outras pregações. Ó, já caiu essa lição, né? Essa sabedoria. O povo judeu, o povo judaico, os levitas, os sacerdotes judaicos lá, que pregavam no templo, quando eles iam praticar esse ritual, eles pegavam 2 bodes. Isso era na crença deles. Não é mandamento, não é ordenança. Isso era a crença deles. Se pegava 2 bodes. Matava, né? Tirava o sangue, e com aquele sangue ele espegia sobre o povo e sobre os utensílios do templo, sobre o povo, inclusive eles também, os sacerdotes, né? Também seria expedido esse sangue sobre eles. Para quê? Na conduta deles, na crença deles, essa expiação tirava o pecado deles, aqueles espíritos pecaminosos, saía tudo ali, né? Expulsava eles dali, e aqueles espíritos ali, os sacerdotes ponhavam a mão, estendia a mão sobre o povo e sobre aqueles utensílios, sobre o sangue, primeiro sobre o sangue, né? Para fazer o tal da consagração que os pastores faz hoje. Então os sacerdotes, eles ponhavam a mão sobre aquele sangue, para, segundo eles, consagrar, e depois daquele sangue consagrado, segundo eles também expegiam sobre o povo e sobre os utensílios com aquele sangue, e estendia a mão e dizia que os espíritos que estavam naquele povo passasse, né, para aquele bode vivo. E o que aconteceria com o bode vivo? O bode vivo eles enviavam para o deserto longe, a ponto que aquele bode não voltasse, só estava vivo o bode lá no deserto. Eles não matavam o bode lá no deserto. O bode teria que morrer lá por desprezo, né? Com fome, que no deserto não tem nada, não tem água, não tem nada. Então não levaria muitos dias que aquele bode seria morto no deserto. E segundo a crença daquele povo, com esse ritual, aquele bode vivo levaria, aqueles espíritos que saíram do povo levaria por deserto, para morrer para lá, e não voltaria mais. E a crença deles lá em Mateus, uma vez que aquele espírito saiu do povo, e essa era a crença deles, né, que eles criam nisso. Isso não é verdade, era sombra. Em sombra não há nada de verdade. Por isso que a lei de Moisés, ela não é uma verdade, nunca foi uma verdade, né? É melhor dizendo, nunca foi uma verdade, muito menos hoje. A lei de Moisés, ela nunca foi uma verdade na sua conclusão, no seu cumprimento, muito menos hoje, que já acabou. Então, isso para os judeus era uma sombra da lei. Enviar aquele bode para o deserto. Isso era uma cultura judaica. Infelizmente, os pastores, para pôr medo na igreja, hoje, traz isso para os dias de hoje, traz isso para cá, para um outro país, que não tem nada a ver com o povo judaico, prega dentro da igreja, põe medo na igreja. Se você sair daqui, o espírito que estava em você voltará com mais 7. E isso acontece principalmente naquelas pessoas que têm cargo dentro daquela igreja ali. Então eles ficam nessa crença, faz o povo crer nessa crença. Imagina eu daqui,
Eu sozinho na minha geladeira já tem dia que eu só encontro água. Você imagina com mais 7 igual eu. Aí será, faz 8. Não morrer dos 8 de fome, porque tem dia que só encontro água lá. Meus amados, após essa, aonde a igreja chamada de Cristo está edificada nessas heresias judaicas. E se não me engano, lá em Levítico mesmo, se não me engano, no capítulo 15, versículo 21, diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí você vê porque que essas igrejas aí vivem sofrendo, buscando Deus aonde não existe, com a fé num Deus que não é Deus, né? Porque Jesus de Nazaré nunca foi Deus, nunca. Tem uns aí que aparecem nessas redes sociais da vida por aí, dizendo que Jesus de Nazaré foi 100% homem e 100% Deus. Que conversa mais à toa é essa? Jesus de Nazaré foi 100% homem. 100% homem, nada de Deus. Ele estava com poder. Estar com o poder de Deus é uma coisa, e ser Deus é outra coisa diferente. Então, meus amados, é preciso que a igreja venha tomar esse conhecimento. E você, quando eu falo para você compartilhar esse vídeo, você está evangelizando uma palavra fiel e verdadeira, libertando aquele ente querido seu, aquele amigo seu, das suas redes sociais, porque ela vai tomar conhecimento disso. Amém, meus amados? Não podemos viver em costume de país nenhum. Cada país tem o seu costume, cada país tem a sua cultura. Cada país tem a sua cultura. Na nossa cultura aqui, nós gostamos de buchada. Quantos países existe que gosta de buchada? Quantos? Paramos aonde? Nós estamos devido para um ouvinte. Versículo 21. Olha aí de quem era o costume. Arão porá ambas as mãos, do jeito que eu expliquei. Arão ponhará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Já tinha feito com o bode morto, né? Já tinha feito esse ritual, e segundo a crença deles, aqueles espíritos maus que estavam naquele povo, espírito que fazia eles pecar, né? Aqueles espíritos pecaminosos, passaria por bode vivo, e o bode vivo seria jogado por desertos. Mas quem foi que carregou os nossos pecados? Quem foi que carregou as nossas enfermidades? Foi um bode vivo ou foi Jesus de Nazaré? Foi o Cristo, Jesus de Nazaré, na cruz? Foi Jesus de Nazaré, de uma vez por todas, não voltará mais. E Jesus estava inspirado nisso aí, né? Porque a inspiração de Jesus é: vocês fazem essa crença, vocês praticam essa crença aí, achando que um bode vai levar os pecados de vocês para o deserto, mas o pecado vai voltar. Aquele que eu levar não voltará mais. Amém, meus amados? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele, né, confessará todas a iniquidade. Então Arão ponhava a mão na cabeça do bode e fazia aquele tipo de oração macumbista
que se faz dentro dessas igrejas, como é que chama? Neopentecostais, né? Universal, Valdomiro, né? R.R. Soares, todas elas pregam isso do bode, mas as que põem a mão, que querem pôr a mão e fazer a oração macumbista, essas igrejas neopentecostais. Bem, vamos terminar de ler aqui. Todas as iniquidades dos filhos, e dos filhos de Israel. Nós somos filhos, mas não somos de Israel. Amém, meus amados? Dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, né, tudo. Arão ponhava a mão sobre a cabeça do bode e fazia esse tipo de oração macumbista, né? E segundo os costumes deles, a crença deles, aquele bode levava os pecados deles, a transgressão da lei, as coisas da carne que eles cometiam, tudo o bode levaria para o deserto. Mas isso tinha a possibilidade de voltar. Com Jesus não. Ele levou na cruz e não voltou mais. Todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. E esse bode se chama Ezazel, né? Tem até nome que dava esse bode. O bode Ezazel. Então toda vez que pegava esse bode, que ia fazer isso, esse bode tinha um nome. Que nome que era? Bem-vindo, Andriele, né? Perdão. Então todas as vezes que Arão ponhava a mão sobre a cabeça do bode e fazia esse tipo de oração macumbista, né? Na crença deles, esse bode que tinha nome, o nome era Azazel, era o nome que se dava a esse bode, levaria para o deserto e os pecados do povo, as transgressões do povo, ficaria tudo no deserto. Mas com Jesus não. Jesus levou tudo isso na cruz e não teve a mínima chance de voltar. Essas coisas estão dentro das igrejas evangélicas, porque eles seguem esses rituais judaicos. Se eu estou seguindo rituais judaicos, como que eu posso dizer que eu sou um cristão? Se eu estou seguindo rituais judaicos, não sou cristão. Amém, meus amados? Pecado e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem. Então Arão pegava o bode vivo, ponhava a mão na cabeça do bode, né? E segundo a crença deles, e esse bode é um homem, uma pessoa, levaria para o deserto e largava ele para lá. No deserto, sem comida, sem bebida, esse bode ia viver pouquíssimos dias. A mão do homem à disposição para isso. Deixa eu ver se eu leio o 22. Não está no meu relatório. Eu vou ler o 22, que está falando sobre a crença que eles tinham sobre esse bode. Afinal de contas, a igreja está crendo num bode ou está crendo em Cristo? Pelo amor de Deus, meus amados. Não vamos chegar a essa ignorância, pelo amor de Deus. Se você não quer ser um cristão autêntico, também não vamos chegar a essa ignorância do povo judeu. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades. Isso, meus amados, era uma sombra do que Jesus fez na cruz, de uma vez por todas. Então, se a igreja, se os pastores ainda pregam isso para a igreja, é porque eles não estão crendo no que Cristo fez na cruz. Eles estão crendo
E o que o bode fazia, o Arão e fazia com bodes. Amém, meus amados? Isso é de doer qualquer coração. Quando a gente vê uma igreja crescida, edificada nessas crenças judaicas. A iniquidade deles para a terra solitária, né? Deserto, lá para o solitário deserto. E o homem soltará o bode no deserto. Se eu ver se eu leio o 23. Deixa o 23 para lá. Vamos encerrar. Eu prometi que ia ser rápido hoje. Vamos encerrar em Mateus ainda, né? Começamos em Mateus e vamos terminar em Mateus. Começamos em Mateus 12, vamos terminar em Mateus 23. Mateus 23, é isso mesmo? Não perdamos, ó. Começamos em Mateus 12 e vamos terminar em Mateus 11. É o versículo que é 23. 23 e 24, tá? Mateus 11, 23 e 24. Versículo 23, Jesus falando com eles, preste atenção, mas se você não presta atenção no que você lê, porque nós não devemos ler, todo mundo lê, todo mundo sabe ler, você tem que entender o que você está lendo. Aí Jesus falando com eles, né, ele vendo que a crença deles estava num bode expiatório, né, chamado Azazel. Esse era o nome do bode. E no 23, Jesus falando com eles, dando uma parábola, meia parábola e meia profecia, né? Presta atenção, meus amados, se a conversa, se tudo que eu falei aqui agora, se está falando com o povo judeu em Jerusalém, ou se não é, ou se é aqui no Brasil. Cafarnaum, onde era Cafarnaum, ou aonde é, acho que ainda existe a cidade de Cafarnaum. Quando eu tenho tempo, eu ligo minha televisão aqui e fico dando passeio, porque a minha televisão é muito boa para essas coisas, né? Você conhecer esses lugares. Cafarnaum, onde era? Jerusalém, em Israel. Então você vê que a palavra não está endereçada ao Brasil, ao Japão, a China, Portugal. A palavra está endereçada a quem? O povo judeu, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ser ignorantes e trazer isso para os nossos dias, para nós principalmente, né? A palavra ela tem, que Deus sempre fala, a palavra ela está com remetente e destinatário. E Jesus falando, tu Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Jesus fez num tom de profecia, né? Jesus fez essa pergunta num tom de profecia, que não tinha chegado o dia ainda, né? Então era uma profecia. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, até a cova, que a palavra inferno é cova, mundo dos mortos, Hades, sepultura. Então não existe inferno, que os pastores dizem que é a casa de Satanás,
Não havendo inferno, logo não existe Satanás. E até descerás até o inferno. A culpado disso foi Jerônimo. Jerônimo que começou e João Ferreira de Almeida terminou, né? Aí deixou os crentes tudo maluco, doidão, parecendo o boneco do posto. Até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado, Jesus comentando num tom de profecia, o que ele fez lá, a obra que ele fez, né? Porque em Sodoma, se tivesse feito, se Sodoma, se eu dar um trocadozinho aqui, se o povo judeu, se o povo de Sodoma e Gomorra, né, tivesse visto o que o povo judeu viu, eles tinham se arrependido, não tinha se acabado. Mas eles não viram o que o povo judeu viu. Mas mesmo assim, o povo judeu não acreditaram vendo tudo o que eles viram. Então, quem é que tem mais fé? É nós hoje ou os judeus? Nós hoje. Porque hoje nós cremos numa coisa que nós não vimos. Cremos por fé. O povo judeu viram e não creram. Amém? Por isso Jesus está falando essa parábola com ele, tipo, meia parábola e meia profecia. Descerás até o inferno, porque se Sodoma, se tivesse operado, se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, em Jerusalém fez, né? Esse em ti é Jerusalém, é Cafarnaum. Em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Versículo 24, quando nós encerrar. Digo-vos, porém, porque menos rigor haverá no dia do juízo. Jesus dizendo, olha, porque vocês não creram no que eu fiz, no que eu preguei, menos rigor será para o povo de Sodoma e Gomorra do que para vocês. E Sodoma, o que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Então todo mundo conhece, todo crente, o que não é crente não conhece, mas todo crente, independente da igreja que for, conhece essa história do que aconteceu em Sodoma. E Jesus está dizendo aqui com o povo judeu, não é comigo, não é com você, é com o povo judeu. Olha, menos rigor haverá para o povo de Sodoma e Gomorra, menos juízo, né? Haverá que de uma certa maneira o povo de Sodoma participou do juízo, né? Que depois o juízo acontecerá, que era no dia da volta de Jesus, que todos iam ser julgados, os mortos e os vivos. E isso aconteceu no ano 70. É só você entrar no histórico de Israel, que você vê lá, até o mês aparece lá, mês de agosto do ano 70, a volta de Jesus. Então, se hoje eu prego, eu falo, eu digo que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, eu estou blasfemando com ele. Eu estou blasfemando de Jesus. Eu estou dizendo com as minhas palavras, com essas afirmações dele voltar ou dele estar voltando, que ele é um mentiroso deslavado, nem diz a história. Porque ele falou que voltaria naquela geração que ele vivia. Uma geração que tem 70 anos. Se ele não voltou naquela geração, ele é um mentiroso safado. Mas ele não é nada disso, por quê? Porque ele voltou, está registrado nos livros de Israel, no histórico de Israel, a volta de Jesus no ano 70, e para ser mais expresso, no mês de agosto.
aconteceu à volta de Jesus, que ele dizia que vinha julgar não a igreja, vinha julgar quem? O povo dele, o povo de Israel. E julgou, foram quase 3 milhões de judeus mortos, fora os que correram, conseguiram fugir. Perdão que nós temos um tempinho aqui. O contador da história, que viveu naquela época, ele ia escapando, ia correndo, era um judeu, ia correndo, mas os romanos pegaram ele. Como ele sabia ler, sabia escrever, pouparam a vida dele. Em compensação, fizeram ele mudar de cidadania, trocaram os documentos dele, fizeram ser romano. O povo, não é que os pastores não conhecem, a igreja não conhece essa história. Por quê? Porque os pastores não contam. Eu não acredito que os pastores não saibam disso. Porque eu, com a primeira série, eu sei dessa história. Imagina uma pessoa que fez teologia. Vou reler o 24 para nós encerrar. Amém? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá, a palavra está aqui, haverá, porque ele não tinha voltado ainda, ele ainda estava vivo, né? Ele nem sequer tinha ido, muito menos voltado. E o caso aconteceu com Sodoma, com ele ainda em Israel. Então a palavra está no pretérito futuro deles lá no tempo, no ano 50, foi 50 que eu falei, né? No ano 50. Então essa palavra está no futuro. Que futuro foi esse que aconteceu no ano 70? Então de 50 para 70, faltava 20 anos. E a palavra está no pretérito futuro, haverá. Não houve ainda. Sodoma já tinha pago o pato. Mas ainda faltava o julgamento, que o julgamento vinha para os vivos e para os mortos. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, no ano 70, mês de agosto, para com a terra de Sodoma, do que para contigo, Cafarnaum. Judeu, o povo judeu. Então, meus amados, os pastores, eles fecham um versículo, pega para a igreja, na intuição de pôr medo na igreja, prender a igreja, porque eles pegam um versículo desse aqui, é como uma porteira, um curral, e pega um versículo desse, põe na porteira. Quem é que vai sair de lá? Ninguém. Porque se a vida sozinha, né, que eles dizem que se sair daqui vem mais 7. Se a vida sozinha já está difícil, imagina eu aqui. Tem dia que só tem água na minha geladeira, eu sozinho para comer. Imagina com mais 7, seria 8. 8 satanás e um demônio que sou eu para comer. Vai sobrar alguma coisa, não vai sobrar nada. E é exatamente isso que os pastores falam para a igreja. Aí fica todo mundo com medo, até eles praticam iniquidade, mas sair de lá, nunca. Porque na verdade, os pastores não estão preocupados que o crente pratique iniquidade. Se tiver dinheiro, é tratado assim. Só para exemplo, essa mulher que morreu lá da igreja Assembleia de Deus, acho que é mulher do grandão dele lá, que agora nem me lembro o nome, Samuel, parece, né? É isso? Perdão se não for isso. Estão dizendo aí que não foi morte natural. E aí? A mulher nem enterrou, já passou o cargo com um parente. Meus amados, pelo amor de Deus, eu quero morrer quando eu vejo um escândalo desse. Pessoas que se diz santa, ou pelo menos está ali como santa, para edificar uma igreja santa, que a igreja de Cristo é santa. Aí quando vemos isso aí. Aí qual é a desculpa que eles dão? Ah, você não pode olhar para isso não, igreja. Você sabe que o homem é falho. Todo mundo tem suas falhas. Isso para mim tem outro nome. Servergonhice.
Vergonhice tem um nome, é o nome exato. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que você que pratica essa graça, você é um abençoado em todas as áreas da sua vida. Porque quem nos abençoa somos nós mesmos. Quando nós praticamos esta palavra. A palavra é uma bênção. Quando nós praticamos ela, é uma bênção na nossa vida. E depende de quem vai praticar. Depende do pastor. Eu dependo do homem para praticar a palavra que está na minha mão. Não depende de ninguém. Só depende de mim e Cristo mesmo, nós dois. De mais ninguém. Não precisa de lugar chamado igreja, não precisa de pastor, não precisa de mais nada. Eu sou um abençoado pela graça de Cristo, que eu pratico ela. Né? Eu leio e pratico ela. Então você quer ser um abençoado ou abençoado? Pratique o Evangelho de Cristo. E quando eu falo em Evangelho de Cristo, eu não estou falando de livros de Mateus. Mateus é a velha aliança. Não estou falando do livro de Marcos. Não estou falando do livro de Lucas, nem de Atos dos Apóstolos. Aí você pula daí, vai lá para o livro de Tiago. Não estou falando do livro de Tiago, não estou falando do livro de Pedro, de João. Estou falando do livro desses homens. Novo Testamento é as cartas de Paulo. Foi dada a Paulo no terceiro céu. Esse é o Novo Testamento. Amém? Um testamento que fala da ressurreição e não da vida dele quando andava no deserto. Quando ele andava no deserto, ele andava cumprindo a lei de Moisés. Então não é Novo Testamento. Amém? Bem, se você me seguir, você vai aprender muito mais do que você já sabe, do que você tem capacidade para aprender. Talvez você tenha vivido já 20, 30, 40 anos dentro de uma chamada igreja. Você nunca aprendeu nada, nunca conheceu o que era Deus. Mas se você me seguir, você vai conhecer quem é Deus. Amém? Vai conhecer o Evangelho de Cristo e vai conhecer quem é Ele. Amém? Paz eterna a todos e até domingo, a partir das 19 horas. Esse domingo, se eu logo preparar um pouco e me assiste direto, esse domingo eu ainda vou fazer às 19 horas, porque eu tenho um contraste aqui com a igreja, debaixo aqui tem uma igreja. Então eu parei de fazer nos domingos, porque estava acontecendo o mesmo horário, eu fazendo barulho aqui e a igreja fazendo barulho lá de baixo. Mas o horário da igreja no domingo é 8h30. Então se eu começar às 7, 8h30 eu tenho terminado. Então talvez eu volte, eu vou pensar ainda, eu volto a pregar domingo 7 horas da manhã. Amém? Domingo agora ainda vai ser 19. Eu ainda vou pensar se eu volto para as 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. 7 horas na verdade, né? Já que minhas pregações costumam durar entre 1 hora e 1h20 por aí. Amém? Paz eterna a todos, sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém? E até lá, nosso próximo encontro.